Pronto. Então aqui é o seguinte, galera. Estrutura condicional switch, né? Ontem talvez já tenha ficado claro, mas vamos falar um pouquinho mais conceitualmente sobre essa estrutura, né? Então o switch adapta-se à tomada de decisões em que o número de possibilidades é elevado, em grau maior que 2. Se não, usa-se o if-else, né? Então é aquilo que eu expliquei para vocês ontem, né? Se você tem situações pré-definidas, onde você sabe que tem o valor 1 para atender tal coisa, ou tipo a letra A, a letra B, a letra C, você tem uma opção definida, você usa switch case. Se você vai trabalhar com intervalos, aí é melhor usar if-else, tá? De forma a reduzir a complexidade do if-else consecutivo ou encadeado. Quando ele fala aqui em complexidade, o que acontece? Todo laço de condição ou toda estrutura de repetição que a gente vai aprender um pouco mais à frente, ela tem uma situação que gera uma complexidade, tá? E quanto maior a complexidade, mais pesado para o computador executar um código. Então vocês imaginem, a gente está rodando códigos que tem aí no máximo 20 linhas de código, né? Isso daí no máximo. Então não pesa para o computador, mas imagina se você tiver um programa com 1000, 2000, 3000, 10.000 linhas de código e você não cuidar da complexidade, pode ser que se torne um algoritmo um pouco pesado. Aí gera travamento, sobrecarga de processador e assim por diante. Então, pensar na complexidade de um algoritmo é uma coisa bem importante, tá? Então, o switch case ele acaba reduzindo um pouco a complexidade do algoritmo quando usado. Então, se você comparar ele com o if-else, o switch case tem uma complexidade menor. Então, se puder usá-lo, ajuda nesse sentido de performance, né? Bom, na sintaxe do switch case, a expressão representa qualquer informação cujo resultado seja um valor numérico né? Numérico entre aspas, né? Porque char não é numérico, mas enfim, numérico dos tipos char, int, long, né? A expressão é avaliada e em seguida o char, int, long ou long, né? A expressão avaliada e em seguida o switch compara com o resultado da expressão com o valor de cada constante que segue a seguir do case. O conjunto de todos os valores possíveis para essa expressão é colocado entre chaves, né? Deixa eu pôr aqui em tela grande que é um pouquinho melhor para a gente acompanhar, né? Bom, então esse é o funcionamento do switch. Acho que onde ficou bem claro como funciona, né? Você passa na verdade entre parênteses, né? O que você quer, aqui a expressão, e aí cada case vai avaliar essa expressão de acordo com uma condição. Bom, então se eu fosse usar o algoritmo Portugal para descrever um switch case, eu teria essa descrição aqui, ó, desse lado. Então seria o escolha, a expressão que eu quero avaliar, e aí eu ia usar uma palavrinha chamada caso, colocar o valor, fazer a instrução. A mesma coisa para a segunda expressão e assim sucessivamente enquanto eu precisasse. E o default seria outro caso, faço a instrução e uso o comando fim e escolha. O switch case, né, na linguagem de programação C, já é, né, dessa forma aqui como eu mostrei para vocês, que a gente fez ontem as instruções. Diferença entre a parte do algoritmo e a parte do switch case é que não se usa o break, né, aqui no algoritmo. Bom, mas como a gente está estudando direto a linguagem de programação C, então não tem por que se preocupar, né, com essas diferenças, só uma curiosidade. Então aqui eu vou usar switch, como já mostrei para vocês, né? Passo a expressão aqui no caso é
é a variável, né, que eu quero analisar. E aqui o case vai vir seguido de um valor que essa variável pode assumir. E caso esse case contenha aquele valor, então ele executa a instrução programada aqui. Se utiliza o break para parar o switch nessa caso aqui, se não ele continua executando os outros cases como eu mostrei na outra aula para vocês. E aqui o case constante 2, ele faz a segunda instrução, né? E assim por diante, enquanto eu precisar de criar casos para tentar satisfazer uma expressão, eu vou usar essa sintaxe, né? Caso, o valor que eu quero, instrução, break, e assim por diante. Depois que eu terminar, se eu quiser um default, eu posso programar ele e colocar as instruções aqui. Lembrando que o default é um código que vai ser executado caso nenhuma expressão aqui, né? Caso nenhum case seja atendido, tá? Então é assim que ele funciona. Então o funcionamento do switch, né? Falando aqui de uma forma descrita, se o valor da expressão for igual a uma das constantes que segue os vários cases, então são executadas as instruções que seguem os cases correspondentes. Então avalia-se o que vem na expressão. Se atender o que eu coloquei em algum case, ele vai executar o código. Caso não atenda, ele vai passando para o próximo. Se chegar ao fim e não atendeu nenhum case, se existir um default programado, ele vai e executa o default. É o que eu falo nessa segunda linha aqui. Então, se o valor da expressão não for igual a nenhum dos cases, então é executado o default. Como se pode observar pela sintaxe, o default é opcional no caso de um valor ou expressão não ser igual a nenhum case. Nada é executado nada é executado terminando o switch. O programa continua na instrução seguinte ao switch. Então você pode fazer o switch e continuar programando coisas abaixo do switch que ele funciona normalmente. Aqui seria o fluxograma de como funciona um switch, né? A estrutura é igual a do if else. Então você tem a expressão, uma condição. Se for verdadeiro, vai para o fim. Se não for verdadeiro, ele segue o fluxo. Se for verdadeiro, vai para o fim. Se não for verdadeiro, segue o fluxo. E assim por diante, né? Até chegar no outro caso, onde caso nenhum desses for verdadeiro, então outro caso será verdadeiro, é executada a instrução e vai para o fim. Bom, aqui dando um exemplo com letras, né, que é o exemplo que eu queria chegar aqui com vocês para a gente estar avaliando, tá? Então veja só, olha esse programa aqui. Informar o estado civil mediante os caracteres C para casado, S para solteiro, D para divorciado, V para viúvo, né? Então, se o caractere for inválido, informe uma mensagem ao usuário. Então, vamos lá, né? Olha só. Nesse programa aqui, então, foi digitado, né, um método principal, um char chamado estado civil para receber a letra. E aí ele colocou aqui, ó, um menuzinho, né? Digitar C para casado, S para solteiro, D para divorciado, V para viúvo. E pediu para informar qual é o estado civil. E fez o scanf, né, para pegar essa letra correspondente ao estado civil. Então, ela jogou aqui o switch case, né? Até então normal, do jeito que a gente fez com números, ó, passou o switch, passou a variável aqui dentro. Só que aqui no case, ó, ele coloca entre aspas simples, porque é um char, né? Ele colocou entre aspas simples a letra que eu quero. Ele vai fazer a comparação, caso for C, executa isso. Caso for S, isso, D, isso, V, isso. E se não for nenhuma dessas letras, então vai colocar que a opção é inválida. Então a forma que se utiliza ela com caracteres, ela não muda. É igual a com números, né? A única diferença é que eu vou passar o case aqui
com aspas simples, tá? A gente já vai fazer um exemplo usando caracteres. Então aqui seria o resultado, né, para cada opção, ó. Com a opção inválida, né, ele deu aqui, ó, ele colocou S nessa primeira, apareceu solteiro. Ele colocou X, inválido. Bom, sobre o comando break, né, por que utilizar o comando break? Eu acho que já ficou claro ontem, né, mas vou comentar aqui junto com o slide também. Tá? Mesmo sendo opcional a utilização do break, seu uso é imprescindível, pois tal comando indica que o fluxo de execução do programa deve sair da estrutura switch case e prosseguir sua execução. Então o break é um comando que para uma condição, uma estrutura, uma decisão, um laço de repetição. Então quando você tiver uma situação onde um objetivo foi atendido dentro de um laço de repetição ou de uma condição, mesmo que seja um if else, e você queira que ele pare de verificar as opções ali, você pode usar o break. Mais à frente a gente vai usar exemplos do break fora do switch case, vai ficar um pouco mais claro. Então, se o comando break não for usado, acontecerá uma verificação de todos os casos, mesmo que apenas o primeiro esteja correto. Então foi o que eu mostrei para vocês, né, ontem. A gente jogou o valor 1 e ele executou tudo. Por quê? Porque não tinha o break. Então eu tenho que ter o break. Bom, aí aqui vai mostrar aqui, né, vai alterar o exemplo para mais uma condição, ó. Tem V de viúvo, aí pede de novo o estado civil, ó. E ele fez aqui o seguinte, ó. Ele está demonstrando uma situação onde vou ter um case duplo, ó. Onde eu tenho um case com C maiúsculo e C minúsculo. Então aqui eu estou abordando uma situação onde o usuário possa digitar o C maiúsculo e o minúsculo, tá? Então se eu tiver duas condições, né, duas situações que atendem uma mesma condição, eu posso descrever dessa forma: case, dois pontinhos, case de novo, dois pontinhos, e aí o que eu quero aqui embaixo, tá? Então aqui, se eu passar com letra maiúscula ou minúsculo, ele vai atender essa condição. Se eu passar com letra maiúscula ou minúsculo, e assim por diante. Então é a outra forma aqui, agora contornando a situação onde a pessoa pode digitar uma letra maiúscula, tá? Bom, aí testando, né? Passou o S minúsculo, reconheceu como solteiro. Passando o S maiúsculo, reconheceu como solteiro. Então é uma das coisas que dá para se fazer utilizando aí, no caso, caracteres, tá? E aqui foi isso na aula de hoje. Agora, galera, vamos pro programa aqui. Vamos fazer algum exemplo usando o char. Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui o devzinho. Pedir aqui um novo projeto. Só para a gente ver ser utilizado. Console Application. Deixa eu pôr aqui Switch. Deixa eu criar aqui uma pastinha. Colocar aqui dentro. Então beleza, né? Tá aqui, vou fazer a estrutura básica aqui do programa, né? stdio.h. Opa, faltou include. E aí eu passo aqui. Bom, vamos fazer o método main e vamos pensar aqui então em uma situação onde eu consiga, né, utilizar esse esquema de caracteres. Então vamos pensar que eu quero avaliar, né, um cálculo de consumo, por exemplo, de um caminhão, tá?
caminhão de pequeno, médio e grande porte. Então eu vou ter P para pequeno, M para médio e G para grande porte. Então veja só, é só um exemplo aqui esporádico para gente pensar. Então eu vou ter aqui um char tamanho caminhão, né, ponto e vírgula, e aqui eu vou receber então vou fazer aqui, né, para informar o tamanho do caminhão. Então vamos fazer aqui um printf, onde aqui dentro então informe o tamanho do caminhão. Então tá aqui, né, informa o tamanho do caminhão. Aí 2 pontos, espacinho em branco, fazer o scanf. Professor, tem que pôr quantidade de caracteres no char. É verdade. Tô pensando que eu tô em Java. Em Java, se você não coloca a quantidade de caracteres, ele já reconhece que é 1. É bem mais prático. Muito obrigado. Ia dar pau, aí nós ia ter que resolver, de toda forma. Bom, tamanho. Mas na verdade eu acho que se você deixar 100, ele reconhece que é 1. Testa aí pra ver. Vamos fazer o teste? Eu acho que só quando é Eu maior acho que eu do que 1. conheço, deixa Só assim, quando é depois maior colocar do que 1. porcentagem se ele aceita. Só quando é maior do que 1 você tem que colocar. Então, em Java eu não preciso pôr. Não sei, Java foi derivado do C, né? Agora eu não sei se ele vai... Na verdade foi derivado de C++ o Java. Mas vamos ver. Faz o teste aí. Vamos testar. Bom, aqui então tô lendo aqui o tamanho do caminhão, né? Aí eu vou fazer a nossa estrutura switch, né? Tá aqui, vou passar a variável que eu quero analisar. Então, já mostrei isso para vocês ontem, mas vamos fazer aqui, né? Então tá aqui, ó, tamanho do caminhão. Aí caso o tamanho for P minúsculo, ou vamos já cobrir também a possibilidade da pessoa digitar com a letra maiúscula, né? For P maiúsculo, vamos fazer assim, ó, né? P minúsculo e P maiúsculo, né? Caso for isso, então aí ele vai programar, ele vai executar o que está aqui dentro. Então é só um exemplo bem simples, né? Depois a gente altera ele, se for o caso, para fazer mais coisas. Então, por exemplo, aqui, ó, ponto e vírgula, né? Caminhão, não vou pôr acento, de pequeno porte. Pronto. Aí preciso usar aqui o break, né? Como a gente já tinha visto. Ponto e vírgula. Agora eu vou ter aqui um case, né? Caso for médio, então M. Aí outro case, caso for um M maiúsculo digitado, né? Tá aqui. Aí aqui print F. Dá um ponto e vírgula. Caminhão de médio porte. Pronto. Professor, Pode falar. esse exercício aí é daquele de onde que o senhor passou do trabalho lá? Não, esse daqui já é um exemplo que eu tô criando aqui só para ilustrar o que a aula lá, a projeção passou. Ah, tá. O de ontem é outro, né? Eu não lembro mais certo como que era o enunciado do de ontem. Era a questão dos consumos, não era? Não me lembro mais. Depois a gente entra aqui, eu baixo e vejo. Ontem foi um dia atropelado pra mim. Fiquei sem internet o dia inteiro. Me sacanearam aqui o povo da internet. Bom, mas a gente já fala sobre o exercício de ontem. Aí se tiver dúvida a gente atira também, tá? Só vou finalizar esse exemplo aqui. Aí, caminhão de pequeno, de grande porte. Por exemplo, né? Então é um exercício onde passa uma letra
e ele quer avaliar no caso aqui, né, o tamanho do caminhão de acordo com a letra passada, né? E faltou aqui o default. Deixa eu ajeitar aqui, eu inverti aqui as letras. Default. Bom, aí aqui vamos falar opção inválida. Inválida. Bom, então esse daqui seria, né, o nosso switch case aqui, né, para esse exercício. Então aqui foi só uma situação que eu criei para ilustrar o uso de letras, né, aqui no meio aqui. Como eu usaria com letras, né? Então seria dessa forma. Na verdade a lógica não muda, só muda o tipo de variável que eu passo e a condição que eu crio, né? E aí eu criei aqui um esquemático, então, voltando a falar sobre o exercício, onde eu informo P para caminhão pequeno, M para caminhão médio e G para caminhão grande. Então vamos executar para ver se vai funcionar certinho. E aí eu já comento sobre o de amanhã, o exercício que ficou de tarefa. Olha aqui, galera, eu esqueço dos acentos. Me dá tique isso. Vamos lá. Vamos tentar então o P minúsculo. Caminhão de pequeno porte. Agora, vamos executar o P maiúsculo. Vamos fazer o mesmo teste. Caminhão de pequeno porte. Pegou então os dois. Está provado por A mais B que pega os dois. Se eu testar o M e o G, dá na mesma. Ó, M maiúsculo. Tá aqui. M minúsculo. Vamos fazer todos os testes possíveis. Funcionou. G minúsculo. Funcionou. G maiúsculo. Funcionou. Vamos por algo inválido. A. Opção inválida. Então funciona, né? Normalmente. Só para reforçar aqui o conteúdo, né? Eu vou... Ô, Amanda, obrigado, já colocou aqui o exercício, aí facilitou bastante. Eu vou colocar esse código aqui para vocês aqui, caso vocês queiram, ó. Coloquei aqui no chat, tá? Sobre o exercício de ontem, vamos dar uma olhada aqui, ó. Resolver o exercício abaixo... Instruções, resolver o exercício abaixo, né? Faça um programa usando o switch case que calcule os impostos sobre um valor de acordo com a opção abaixo. Ah, sim. Esse eu deixei para vocês resolver, né? Ou eu resolvi, eu cheguei a resolver ele com vocês. Eu lembro que eu tinha deixado um para vocês resolverem, né? Com um prazo legal. Eu acho que foi esse, né? Foi esse para você. Foi. Esse daqui é o seguinte, galera. Vocês percebem? Então eu vou deixar ainda para vocês resolver. Não vou resolver não. Mas vocês percebem que você tem a opção 1 para ICMS, opção 2 para COFINS, opção 3 para IPTU. Aqui eu sugiro, como eu tenho dois impostos começando com a letra I, né? Eu sugiro que vocês façam os cases com o int. Então int 1 para ICMS, né? Aqui nos cases, né? E assim por diante. Sobre como resolver esse exercício aqui, né? A ideia aqui é a seguinte. Você vai passar o imposto. Então, por exemplo, deixa eu pegar aqui um bloco de notas aqui que fica mais fácil de explicar. Então, por exemplo, você tem aqui o... minimiza esse cara aqui. Você tem aqui, então, por exemplo, a pessoa passa lá valor 1. Aí vai pegar a opção CMS. Essa vai ser o funcionamento do programa, né? ICMS. Aí, beleza. Se ele sabendo que é o ICMS, você vai pegar um valor. Então, por exemplo, 10 mil.
de valor. Aí ele vai e calcula o ICMS sobre esse valor. 0,32, né? Então, aí ele vai calcular lá, por exemplo, né? Acho que seria 3.200, né? Não, 320. Então, é isso que eu quero. Aí ele vai informar o valor calculado. É isso, não tem segredo. A pessoa entra, digita um valor, escolhe a opção, né, que ela quer calcular. Se for 1, vai ser ICMS, vai fazer o cálculo com base em 0,32. Se for 2, vai ser COFINS, fazer o cálculo com base em 0,9. Se for 3, IPTU, fazer o cálculo com base em 0,3. Acho que não tem muito segredo, né? Vocês conseguiram visualizar que o exercício é mais ou menos isso, né? Se vocês acharem que tem dificuldade, eu posso resolver com vocês e passar outro. De 10 mil? Não sei. Eu fiz o cálculo meio de cabeça, posso ter errado. 0,32 de 10 mil, pode ser que seja. Vamos tirar a teima. Aqui, ó, 10 mil vezes 0,32. 3.200. Galera, então eu tinha posto certo e eu tirei, né? Galera, então aqui é o seguinte, ó. É só adequar de acordo com o ICMS. Não tem segredo isso daqui, né? Na verdade é um exercício bem simples de fazer. O que se tem que tomar cuidado só na hora de montar essa estrutura aqui do switch case, tá? Montar com bastante atenção e pensando nessas condições aqui, tá? Eu quero testar só um negócio, eu quero fazer uma modificação nesse programa aqui, que eu quero testar uma coisa. Por exemplo, eu vou passar, ao invés de passar uma única letra, eu vou passar um conjunto de letras. Por exemplo, 2 letras. Eu quero ver se ele vai aceitar 2 letras aqui. Por exemplo, assim. Porque se aceitar, aí a gente pode trabalhar com strings também. Aí daria para fazer de uma forma mais bacana o outro exercício, né? Vamos executar aqui para ver se ele vai. Não aceita. Não tem jeito, ó. Ele fala que a quantidade excede, né, o que ele utiliza aqui no switch case. Então realmente tem que ser um caractere só ou números. Infelizmente. É uma pena, né? Se ele aceitasse aqui por quantidade de caracteres, aí a gente poderia digitar um nome inteiro, né, do negócio. Deixa eu mudar aqui para S, talvez seja isso. Não, não é. Não adianta. O switch case não é um inteiro. Não tem jeito. Então realmente só uma letra. Mas galera, eu preciso que vocês me joguem dúvidas aí. Tira as dúvidas aí comigo, para não restar dúvidas na hora de resolver os exercícios usando o switch case. Vocês querem que eu faça aqui alguma situação, modifique o programa ou aborde uma situação diferente para vocês poder tá vendo como ficaria a solução? Ou ficou tranquilo para entender a matéria? Ou não entendeu nada, quer que explica de novo? Falem aí, galera. Preciso saber. Ai, professor, pra mim eu achei complicado essa matéria. Sério, Amanda? O que você tá sentindo de dificuldade olhando assim pro comando em si? Até então o if else foi tranquilo para você?
Sim, professor, o if else foi tranquilo para mim. Agora esse switch case que tá um pouco complicado. Tá, então você faz o seguinte, ó. Olha o switch case como se fosse um if else, tá? Como se fosse um if else. A única diferença é que esse switch aqui, ele tá separando a condição, né? Onde no if else, né? Deixa eu ver se eu consigo tirar a sua dúvida para tentar clarear um pouco para você aqui a ideia do switch case. Imagina o seguinte, ó, que essa linha aqui do switch case, onde eu marquei aqui o comentário, ela fosse meu if, tá? Trocando o switch case pelo if. Então eu teria isso daqui, ó, um if tamanho caminhão, certo? E aí se eu quisesse ver se o tamanho caminhão ele é igual a P, eu iria fazer assim, concorda comigo? Ó, igual P, não é isso? Esse seria a condição. Então essa condição, ela englobaria esse if else aqui, ó, esse if que eu criei aqui, ó, ele seria a mesma coisa que tudo isso daqui, ó, do switch. Sacou essa ideia? É como se eu estivesse falando, ó, o tamanho do caminhão, ela é a minha variável em evidência. Então, caso o tamanho do caminhão for P minúsculo ou P maiúsculo, ele vai executar o que está aqui. Para o switch case, funciona dessa forma que eu narrei aqui para você. Pro if else, toda essa parte aqui, ó, dos cases mais o switch seria esse comando aqui, ó. O funcionamento, a lógica do negócio, né, continua o mesmo. A única coisa que muda vai ser a forma como você descreve a condição. Então, onde eu tinha no if else isso, né, vou tirar até aqui a letra maiúscula para ficar mais semelhante. Onde eu teria isso daqui no if else, eu vou trocar no switch case por isso daqui, ó. Switch, que seria a condição desse lado, e o P, que seria a resposta da condição desse lado. Então, basicamente, se você tentar enxergar o switch case dessa forma, você consegue seguir a mesma ideia de um if else com uma condição simples. Então, veja só. O switch é minha condição e o meu case aqui seria a resposta da condição. Caso for verdadeiro, então executa o que está aqui. Exatamente como o if else trabalhava. Então veja só. Se o tamanho do caminhão passado for igual a P, ele faz isso. A mesma coisa seria no if else. Se o tamanho do caminhão passado for igual a P, ele faria isso. A única coisa que eu fiz foi mudar a forma de escrita, né? Da mesma forma aconteceria, com o restante do programa. Deixa eu só fazer aqui um esquema aqui para tirar esse M daqui também, para ficar mais fácil de mostrar para você. Se eu seguisse essa linha desse case aqui, ó, o próximo case seria como se eu tivesse um else if aqui. Seria a mesma ideia, a mesma lógica, tá? Só que agora eu estaria trabalhando com essa condição que eu já coloquei aqui em cima e o M. Seria como se eu fizesse isso, ó, tamanho caminhão igual a M. Isso daqui, ó, esse seria se eu fosse resolver no if else para o M. Então começaria com esse if, faria o que está aqui, esquece o case no if else, né? Caso fosse P, faria isso. Se não fosse, eu ia criar um if else para o M. Ia fazer isso. E assim por diante. Então veja só, se eu enxergar o if else distribuindo aqui dentro do switch case a lógica, talvez fique um pouco mais fácil para você, Amanda, enxergar, uma vez que você entendeu um pouco melhor o if else. Então, se você vier aqui, ó, e se eu fosse descrever tudo com if else, seria mais ou menos isso. Já vou te responder, Vitória, só um segundo. Tamanho caminhão, por exemplo, igual a G,
né? E aqui o default seria um else. Seria basicamente isso. Então eu enxergo o switch case como se fosse um if desmembrado aqui dentro, tá? Onde você tem a condição de comparação no início aqui, ó, a variável que você quer comparar aqui no início, exatamente como cada if que eu fiz aqui. E aqui você tem em cada case a comparação em si. Então é como se de um lado você tivesse, ao invés de você fazer os if elses dessa forma, você põe no switch a variável que você quer comparar e nos cases as condições. O que você faz no switch, no if else? Você cria a condição inteira, né? Tudo junto, variável que você quer comparar mais o que você quer comparar nele. Então acaba ficando como se fosse um if else. Não sei se melhorou ou se piorou, Amanda. Você me dá um toque aí, se eu confundi mais ou não. Mas eu tentei te ajudar para você enxergar de uma forma onde você assemelhe com o if else. Me dá um feed aí que se não conseguiu entender, a gente tenta explicar de outra maneira. Professor, tá a mesma coisa, não entendi, foi nada. Ó, então eu não sei como é que eu vou fazer para te ajudar nisso daqui. Vou sugerir que você tente pegar os exercícios que você já resolveu com o if else e tente passar para o switch case. Talvez seja uma forma de você exercitar isso. A condição está aqui em cima no switch. Ele vai pegar o que você passou aqui e vai comparar. Caso o que foi passado aqui, que vai estar dentro dessa variável, for P, ele faz isso. E se não foi? Ele vem para cá. Aí ele testa se é M. E se não é? Ele testa se é G. E se não é? Ele cai no default e executa. Ele pega o que está na variável que foi passada. Se for P, já o primeiro, então ele já executa o que está aqui e para. É basicamente isso. Eu não tenho como falar de outra forma desse comando. Ele pega o que você passa, pela sintaxe do programa, ele dentro do switch ele pega essa variável, ó, que está aqui, o que eu passei então aqui no caso é uma letra, ele vai verificar. Se for P, ele faz isso. Se for M, ele faz isso. Se for G, ele faz isso. Se não for, ele faz o default. É um if else, só que escrito de uma forma diferente. Por isso que eu tô falando, você tem que tentar pegar os exercícios e tentar enxergar em cima do switch case. Pega um if else que você conseguiu fazer bem feitinho e tenta passar para um switch case. Talvez se você tentar fazer essa relação, às vezes suas dúvidas elas são tiradas instantaneamente. Porque na verdade é isso daqui que eu falei. Eu não sei, não posso tentar fazer aqui algum outro exemplo. Vamos lá. Professor, eu tô com uma dúvida no exercício. É 0,32% ou 0,32%? Se for 0,32%, o imposto seria 32%. Isso me confundiu um pouco. Boa pergunta, Vitória. Realmente, né, no exercício aqui, não coloquei o porcento. Então você pode multiplicar como se fosse 32 mesmo, tá? A ideia foi essa mesmo. Eu joguei já a porcentagem aqui calculada. Então você faz o valor vezes 0,32 direto. É como se fosse 32% de CMS, 9% de COFINS e 3% de IPTU. Na verdade, o ICMS é como se fosse 3,2%, né? É isso. Não é por cento, não. Então, Amanda, é isso. Por exemplo, se você tivesse aqui, ó, deixa eu ver se eu faço aqui um outro código aqui para tentar te ajudar. Se você tivesse uma situação, vou fazer algo bem simples aqui. Amanda, depois, Vitória, depois me diz se eu tirei a dúvida aí.
Por exemplo, ó, fazendo algo bem simples, ó, include. Talvez assim fique mais fácil de você compreender. Você tem aqui um main. Então, ó, tá aqui. Vamos supor que você quer fazer com if else aqui o problema, né? Então você vai lá. É um programa onde vai receber F para feminino, M para masculino. E aí por if else ele vai verificar se foi informado M ou se foi informado F e digitar se é masculino ou feminino, né, para o usuário. Então eu vou ter lá no caso aqui, né, uma char do tipo sexo, né? Ponto e vírgula, tá aqui. Aí eu vou vir aqui, ó, printf. Esse daqui eu vou resolver no if else. Tenta prestar atenção na forma como eu vou ir desenrolando aqui o exercício. Informe o sexo, por exemplo. Aí você tem aqui o scanf. Por exemplo, porcentagem C, né, para ler o sexo. Aí você tem aqui o e-comercial, sexo. Então veja só, né, ele vai pegar aqui o sexo, vai guardar dentro da variável sexo ali. Aí por if eu resolveria assim, né, sexo for igual, no caso a F seria feminino. Eu vou pôr o F minúsculo, inclusive. Aí então ele faria um printf. Você é do sexo feminino. Certo? Seria essa aqui a solução. Se não, eu teria um else if sexo sendo igual a masculino. Então veja só. Aí eu vou lá, vou fazer um printf aqui, você é do sexo masculino. Então você é do sexo masculino. Tá aqui. E aí eu tenho um else, caso a pessoa digitar algo errado, você digitou uma opção errada. Você digitou uma opção errada. Então veja só. Olha aqui, estruturas de if else, né? Eu tenho um if com sexo para igual feminino, um if com sexo para igual masculino. Caso não for esse nem esse, ele cai nesse else aqui. Se eu executar esse cara aqui, vamos lá, né? Eu vou colocar aqui M para masculino, ó, você é do sexo masculino. Se eu colocar aqui, ó, F para feminino, ó, você é do sexo feminino. Se eu colocar qualquer outra letra, Y, você digitou uma opção errada. Então, veja só, com o if else, como você diz, compreendeu aqui o if else, tá tranquilo, né? Você conseguiu compreender aqui, né, Amanda, o que é que eu fiz aqui, não? De boa, né? Sim, professor. Agora, ó, eu vou replicar essa mesma ideia usando o switch case e vou ir explicando para você o que é que eu fiz. Então, ó, eu vou fazer o seguinte, ó. Até aqui, ó, o programa pode ser igual, só vai mudar essa parte que eu selecionei aqui, ó, dos ifs e dos else. Então eu vou comentar ela e vou refazer em switch case. Então imagina o seguinte, ó. Para quem não sabe, o barra asterisco ele comenta uma quantidade gigante de código e o barra barra uma linha, tá? Então você fazer isso, ó, é como se toda essa parte ali tivesse sem código, tivesse comentada. Então vejam só, essa foi a lógica do if else, tranquilo. Se eu fosse passar essa lógica aqui pro switch case, tá? Imagina assim, ó. O que você precisa verificar? A primeira coisa que você tem que analisar na hora de fazer o switch case é a variável que eu vou verificar. A variável que eu vou verificar é a variável sexo. Você também pensa isso no if else. Só que para cada if você escreve a variável
e compara com alguma coisa. No switch case você acaba dividindo isso. Então você passa dentro do comando switch a variável que você quer comparar. No caso, assim como no if else, é o sexo. Essa é a variável que eu vou comparar. Só que aqui dentro eu vou falar, caso o sexo aqui, ó, for F, então ele vai digitar você é do sexo feminino. Caso o sexo for M, você vai digitar você é do sexo masculino. Então, ó, o sexo, a condição, já estou passando aqui o que eu quero avaliar. Agora eu vou digitar os casos, que é chamado de case. Então, caso o sexo for F, tá aqui, ó, 2 pontos. É como se eu tivesse feito isso, ó, junto essa linha com essa. Então, veja só. Sexo, estou passando o sexo. Eu não sei que valor está aqui nessa variável. Eu não sei o que o meu usuário vai informar. Mas eu sei que se o valor passado for F, ele vai executar o que eu colocar aqui dentro. Por exemplo, esse mesmo printf aqui. Tá aqui. Pronto. Agora, caso não for F, for M, ele vai executar o que foi passado aqui, a mesma coisa daqui. Só que o sexo agora eu não preciso passar mais, porque ele já está aqui, ó. Ele já vai pegar o que está aqui e avaliar com cada uma dessas opções. Diferente do if else, que eu tenho que passar toda hora a comparação. Essa é a única diferença entre os dois. Feito isso, ó, 2 pontinhos, só a sintaxe dele é bem diferente, né? Que eu tenho que ficar trabalhando com os 2 pontos. Ele vai fazer isso. E se tiver o else seria o default. Então, o default, opa, né? O else seria o default. Caso nada for atendido, ele vai executar esse cara aqui. É como se fosse somente o else sem condição. Então, se você tentar enxergar dessa forma, é a mesma coisa que o if else. Só que o que você tem que prestar atenção é que a variável eu estou passando aqui em cima e eu não repito ela nas comparações. Porque o switch ele já tem essa ideia de chegar em um caso, o sexo que está aqui em cima é igual ao caso, que é F. Então ele executa o que está aqui. O sexo que está aqui em cima é igual ao caso M? Então ele executa o que está aqui. O sexo que está aqui em cima é igual não é igual a nenhum desses, então ele faz o default. A única coisa que não pode esquecer é que para cada case tem um break. Senão ele vai executar todos os cases. Então eu tenho que colocar um break. Já estou encerrando aqui. Então, Amanda, essa é a visão que você tem que ter para resolver o problema. Só vou executar aqui, responda um presente aqui, quem não tiver dúvida, e já pode ir para outra aula. Desculpa atrasá-los para a próxima aula. Então veja só, na hora que eu jogo aqui, por exemplo, M, ó, sexo masculino, funcionou. Na hora que eu jogo, por exemplo, F, sexo feminino, funcionou igualzinho o if else. Na hora que eu jogo qualquer outra coisa, você digita a opção errada, exatamente como o if else. Então, Amanda, tenta fazer esse exercício, pegar um exercício em if else, até não só a Amanda, tá? Eu tô falando para Amanda, mas para qualquer um que tiver dúvida. Tenta pegar um if else e tenta repetir ele em switch case e ver se consegue visualizar essa semelhança entre eles, tá? Aí qualquer dúvida pode me chamar no WhatsApp que a gente tira a dúvida, tá? Eu tento ajudar. E é isso. Deixa eu parar aqui a gravação.